Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como todos já sabem, as aulas presenciais foram suspensas novamente e, sabendo disso, o colégio disponibilizou uma plataforma que vai permitir o estudo orientado por meio de videoaulas, chat e atividade. Sobre as atividades, eu já deixei na plataforma uma atividade, vocês vão copiar e responder no caderno. O chat eu estarei todas as segundas e quintas-feiras no horário das suas aulas para responder e tirar possíveis dúvidas. Gente, assistam às videoaulas, leiam o material de apoio que vocês têm em casa, pesquisem e me procure caso tenha ainda alguma dúvida. Então vamos lá começar a aula? Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre pontuação. A pontuação é um recurso auxiliar muito importante porque ela enriquece o texto. Então, os sinais de pontuação, eles marcam diferentes tipos de frase. Marcam frases exclamativas, afirmativas, negativas, interrogativas, enfim. É através dos sinais de pontuação que vocês organizam o texto e contribui para a coerência das ideias, certo? Outra função muito importante dos sinais de pontuação é que eles evitam a ambiguidade. O que é uma ambiguidade, professora? Sabe aquele texto que você pode entender de duas maneiras? Então, os sinais de pontuação evitam esse tipo de problema, a ambiguidade, tá certo? Eu vou mostrar agora para vocês dois exemplos e aí vocês vão perceber que, dependendo da pontuação, quando a gente troca a pontuação, o sentido de uma frase muda completamente. Então, vejam só. Primeiro exemplo. Você precisa ir embora agora. Você precisa ir embora agora? Vejam só. A diferença entre o primeiro exemplo e o segundo. As palavras são as mesmas. A ordem das palavras são as mesmas. O que muda é a pontuação. E, portanto, muda também o sentido da frase. Certo? Aqui eu coloquei os principais sinais de pontuação que nós temos na língua portuguesa. A gente vai falar somente sobre alguns. Por exemplo, eu vou falar sobre a vírgula, sobre o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Mas nós temos o ponto e vírgula, temos os dois pontos, o travessão, reticências, parêntese e as aspas, certo? Vamos começar então com a função do uso de uma das pontuações que eu acho mais complexas, mas muito também importante, mais complexas. Por que é mais complexo? Porque são muitas funções. A vírgula é um mundo de funções. A partir dela a gente pode expressar muita coisa, organizar o texto. Então vamos lá, algumas funções da vírgula. Isolar nomes próprios relacionados com um determinado lugar, topônimos, seguindo de sua respectiva data. O que isso quer dizer? É quando eu separo a localidade da data por meio da vírgula. Isso acontece geralmente em construções de cartas. Quando eu escrevo uma carta, eu coloco lá a localidade e coloco a data. Então, eu separo aqui esses termos por meio da vírgula. Fortaleza, vírgula, 7 de maio de 2020. Maracanã, vírgula, 7 de maio de 2020. Sempre separem, então, com vírgula. Ah, não esqueça, o assunto não é sobre isso, mas nome de localidade, começo de frase, a inicial deve ser maiúscula, só para lembrar, tá certo? Outra função da vírgula. Separar palavras numa oração que servem para chamar, é o famoso vocativo. Pode ser qualquer expressão que serve para chamar. Vamos ao primeiro exemplo? Mãe, compra pão para mim? Qual é o vocativo aí, turma? Mãe, muito bem. E esse vocativo está no início, no meio ou no final? Está no início, professora. Olha só, mãe está no início, portanto, a vírgula é após o vocativo. Já o segundo exemplo, o vocativo está no final. Olha só. Não fale tão alto, Carol. Qual é o vocativo aí? Carol.
como o vocativo está no final, eu coloco uma vírgula antes. Não diga isso, Carla. Eu amo você. O terceiro exemplo tem um vocativo no meio da frase. Quando eu uso um vocativo no meio da frase, eu coloco vírgula antes e vírgula depois. Fica muito, mas muito complicado mesmo usar um vocativo no meio e não colocar vírgula. A frase vai ficar incoerente, vai ficar incompreensível, tá bom? Antes de continuar com a função da vírgula, eu queria trazer uma informação importante. A gente costuma usar a informalidade quando a gente está conversando com pessoas que a gente tem intimidade, principalmente nas redes sociais. Então, as redes sociais permitem o uso mais informal das palavras. Assim, a gente abrevia as palavras, a gente deixa de colocar acentuação e dá para se comunicar dessa maneira. Só que sem pontuação fica complicado às vezes. Se você não colocar a vírgula quando tiver um vocativo, a frase pode mudar o sentido. Se você não colocar o ponto de interrogação, a pessoa pode não entender que é uma pergunta. Porque, gente, a escrita não tem som. A escrita a gente não consegue ver o rosto da pessoa. Então é muito importante a gente usar as pontuações quando a gente quiser expressar determinados sentimentos, tá certo? Vamos então para a próxima função da vírgula. Separar termos com a mesma função sintática em uma enumeração. O rapaz ficou triste, infeliz e arrasado. Triste, feliz, infeliz e arrasado, a gente pode dizer que isso são adjetivos. A gente conta aí, ó, triste, infeliz e arrasado. Então, quando tiver casos como esse, a gente coloca vírgula. No final não tem vírgula porque tem o i, e o i dá a ideia de soma. A gente vai ver depois, certo? O i é uma preposição, a gente vai ver depois as funções e os sentidos que as preposições expressam. Então, é por esse motivo que nesse caso aqui a gente não usa vírgula antes do i. Segundo exemplo, Vitor levou uma blusa, um casaco, uma bolsa e um sapato. Uma, artigo, blusa, substantivo. Um, artigo, casaco, substantivo. Uma, artigo, bolsa, substantivo. E assim vai. Então, nesses casos também a gente usa uma vírgula, certo? Professora, quer dizer que há casos em que eu posso usar a vírgula antes do i? Gente, eu vou depois trazer alguns exemplos, só que a gente não vai poder falar sobre isso agora porque vocês precisam ainda adquirir outros conhecimentos para entender essa função, tá? A princípio, quando o i estiver dando a ideia de soma, vocês não colocam vírgula antes, certo? Mais uma função da vírgula, tá vendo? E olha que eu não trouxe todas, viu, gente? Isolar expressões explicativas, corretivas ou continuadas expressadas aqui por essas expressões, isto é, representadas, né, por essas expressões. Isto é, por exemplo, ou seja, primeiro exemplo, é um filme popular, ou seja, fez muito sucesso. A expressão aí que está entre vírgulas é ou seja. Segundo exemplo, a violência social é um fato grave, ou melhor, assustador. No caso aí, a expressão corretiva está entre vírgulas. Qual é a expressão corretiva? Ou melhor, vírgula antes, vírgula depois. A última função da vírgula, separar palavras numa oração que servem para explicar. É o famoso aposto. Vamos aos exemplos para ficar mais claro. Marta, irmã de Pedro, casou ontem. Qual é o aposto aí? Irmã de Pedro. A quem ele está se referindo? Quem é a irmã de Pedro? Marta. Então, o aposto é uma explicação sobre algo que está na frase. Irmã de Pedro é o aposto, está entre vírgulas, está se referindo a Marta. Gente, se eu retirar essa expressão aí, esse aposto, irmã de Pedro, o texto continua tendo sentido. Ele só não tem as informações completas, mas continua tendo sentido. Olha só. Marta casou ontem, certo? Marta, irmã de Pedro, casou ontem. Então, vírgula antes, vírgula depois.
Segundo exemplo, João, o professor de geografia, falta muito. Então, qual é aí a expressão explicativa? Qual é o aposto? O professor de geografia. Está se referindo a quem? Quem é o professor de geografia? João. Quem é João? O professor de geografia. Tá vendo como as informações estão completas aí nessa frase? A gente chama essa expressão aí, essa frase de aposto, e ela fica entre vírgulas. Terceiro exemplo, Fortaleza, capital do Ceará, é muito bonita. Qual é a capital do Ceará? Fortaleza. Quem é Fortaleza? Capital do Ceará. Então vejam só, qual é o aposto aí? Capital do Ceará. E esse aposto está entre vírgulas. Então essa foi a última função da vírgula que eu falo para vocês hoje. Pratiquem, leiam textos. Quando vocês estiverem lendo os textos, vão identificando ali a pontuação e tentando explicar o motivo pelo qual ela se encontra lá. Assim você vai ficando e fixando esse conhecimento. Não esqueçam, conhecimento tem que fixar, tem que praticar, senão a gente esquece com o tempo. Vamos falar agora sobre o ponto final. A função do ponto final é encerrar frases declarativas, frases afirmativas, negativas, até mesmo frase interrogativa. Falo já já sobre isso. 3 exemplos. O lugar era muito agradável. Essa frase é o quê? Afirmativa, portanto, ponto final. Eu não estava com fome. Essa frase é o quê? Negativa. Ponto final. Fiz um bolo de chocolate para o lanche. Essa frase é o quê? Afirmativa. Ponto final. Gente, quando não for uma pergunta, uma ordem, uma exclamação, qual é o ponto que eu vou utilizar? Ponto final, certo? Claro que tem outros pontos que a gente vai ver depois, que tem também informações para enriquecer o texto. Mas o ponto final aí serve para encerrar frases declarativas. Vamos então para o ponto de exclamação. O ponto de exclamação ele encerra frases exclamativas e indicam diferentes atitudes e emoções. Primeiro exemplo, pare de buzinar. Segundo, silêncio, por favor. Terceiro, que deselegante. Então vejam só, o ponto de exclamação é muito interessante porque ele vai expressar os nossos sentimentos. Não dá pra gente saber o que a pessoa quer expressar se eu não colocar pontuação. E o ponto de exclamação vai expressar isso, se eu estou surpresa, se eu estou com medo, se eu estou alegre, se eu estou pedindo alguma coisa. O ponto de exclamação a gente pode dizer que é isso, ele expressa atitudes e emoções. E essas atitudes vai depender do objetivo de quem está escrevendo, do objetivo do interlocutor. Agora vamos falar sobre o ponto de interrogação. O ponto de interrogação ele serve para encerrar frases interrogativas diretas. Guarda essa palavra aí, diretas. A gente vai usar o ponto de interrogação quando a pergunta for direta. Olha os exemplos. Onde você viu aquele livro? Pergunta direta, estou perguntando diretamente. Qual é o seu nome completo? Eu te conheço? Então, nesse caso aí, eu posso usar o ponto de interrogação no final da frase. Mas, gente, é possível também frases interrogativas sem o ponto de interrogação. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Queria saber quem está fazendo tanto barulho. É uma frase interrogativa? É uma pergunta aqui? É uma pergunta. Só que é uma pergunta indireta, portanto, eu não vou usar o ponto de interrogação, eu vou usar o ponto final. Responda que dia é hoje. Ponto final. Então, 2 exemplos aí de frases interrogativas. Tem uma atividade lá que vai fazer com que vocês fixem esse assunto sobre frase interrogativa direta e frase interrogativa indireta. Tentem fazer, tentem praticar, certo? E se tiver ainda alguma dúvida, tira lá no chat. Eu vou trazer agora um exemplo, vou mostrar para vocês um exemplo no Word dessas 2 últimas frases aqui que podem utilizar o ponto de interrogação. Então,
Se eu mudar uma coisinha aqui, eu já tenho que usar o ponto de interrogação. Vou mostrar pra vocês. Aguarda aí um momento. Olha só o primeiro exemplo. Responda, dois pontos. Que dia é hoje? Quando vier um dois pontos depois, aí sim, eu coloco aqui um ponto de interrogação. Por quê? Porque essa frase aqui passou a ser uma frase interrogativa direta. Se eu tirar os dois pontos aqui, aí eu vou ter que colocar um ponto final aqui, certo? Outra coisa, uma vírgula, ó, responda, que dia é hoje? Também coloco vírgula, vírgula não, ponto de interrogação. Agora, se eu retirar aqui esta vírgula, eu vou colocar aqui um ponto final. Continua sendo uma pergunta, só que uma pergunta indireta, tá certo, gente? Bom, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no chat. Não esqueçam, pesquisem, tentem fazer a atividade sozinhos. Se não conseguir, peça ajuda, tá certo? A gente vai estar lá para ajudá-los. Até logo. Um abraço para vocês.